José Luiz Tejon, e aqui o agro faz sucesso. Bom dia, Tejon, tudo bem? Bom dia, Tavinho. Maravilhosa matéria com o peixe, né? Obrigado, como santista, só posso agradecer, viu? Bom, eu não ia tocar em futebol, mas o Carlinhos Bala aqui é um nosso cinegrafista, tem ele aqui, é um dos cinegrafistas, né? Mas ele é palmeirense também, ele falou, o Palmeiras, então todo mundo está zicando o Palmeiras, empatou ontem com o Atlético Goianiense. Mas o que eu tenho percebido é que é o seguinte, quando o Felipe Melo entra no time, o time cai de produção. Eu não sei se a molecada treme as pernas, eu tenho observado isso. Eu não sei se pesa a camisa, o que está acontecendo, né? Bom... Tavinho, é esquisito isso, é uma boa observação. Viu? Só uma observação, tá? Que até o presidente Bolsonaro devia ter feito um tipo de reflexão dessa antes de trocar o presidente da Petrobras para não dar o prejuízo que deu. Nossa Senhora! Age impulsivamente, é isso que dá, né, Tejon? Keep calm, olha lá, tá atrás de você. Keep calm and carry on. Calm and carry on. Eu, como microacionista, né, já me ferrei nesse mês aí. Tudo bem, eu me ferrei porque meu tanque está vazio, tá? Eu vou ter que sair daqui e eu vou pagar o preço novo aí da gasolina com a ação da Petrobras embaixo. Ou seja, perco na bolsa e perco no posto de combustível. Tejon, você está aí com o Ricardo Sodré, teu convidado hoje, fundador da Field Pro, para falar de integração de inteligência meteorológica para pequenos produtores. Ricardo, obrigado pela participação, bom dia, e eu deixo com vocês agora. Bom dia, é um prazer estar aqui, falando com vocês. Tavinho, quando eu conheci o Ricardo, ele me falou de algo extraordinário, né? Porque um dos fatores mais difíceis, incontroláveis aí da agricultura é o clima, São Pedro, né? São Pedro. E ele, criando uma startup que virou um sucesso, me falava da possibilidade de você ter instrumentos muito acessíveis, mas baratos, acessíveis, que permitiriam pequenos produtores se orquestrarem nesta coisa da previsibilidade desse senhor imprevisível chamado São Pedro. Ricardo Sodré, por favor, explica para a gente o que você conseguiu e já conquistou de concreto nesta coisa aí importantíssima do seu São Pedro. A gente sempre fala que a gente reinventou a estação meteorológica, né? A gente fez um produto que é voltado para o campo. Com isso, ele não pode dar manutenção, porque tudo do campo é distante, né? Ele é controlado à distância também, e ele não tem fios, né? Que podem dar problema de confiabilidade dos dados, né? Ele pode se soltar e dar manutenção. Então, a gente criou um produto do zero, né? E esse produto, ele combina o monitoramento do clima e do solo, e o impacto que isso tem na planta, né? Além disso, esse produto também ele funciona em rede, então ele vai se conectando e os dados vão sendo somados para que você vá melhorando muito a precisão da previsão meteorológica, porque ele tem a mesma calibração, a gente fala que ele monitora com a mesma calibração a temperatura, a umidade, o vento, a chuva, e daí ele vai se somando, e quanto mais dado agregado, eu vou melhorando a previsão climática, que é nosso objetivo, para que a gente tenha uma previsão mais assertiva para o produtor, para que um dos principais pontos seja evitar o replantio, né? Cara, você me falava coisas como essa, inovações, mas o que me chamou muito a atenção é que você me mostrava que isso é acessível a pequenos produtores. Você me falou também ali de uma cobertura inicial muito grande na região do oeste do Paraná. Como é isto no olhar de um pequeno produtor, Ricardo? Nós voltamos o produto para que ele seja acessível, né? Ele é uma tecnologia, ele foi desenvolvido aqui, ele já foi até exportado para o Paraguai, para a Argentina, então não é o agro, mais um produto do agro de exportação, agora é a tecnologia, né? Ele, por ser produzido aqui, foi criado aqui, concebido aqui, ele é acessível para o produtor, né? Ele pode ser comprado em 3 anos, com parcelas menores do que R$300, né? E ele inclui isso, a parte do hardware, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, e o software, e a transmissão de dados, né? Ele transmite dados
por GSM, então 2G, 3G, 4G, além de transmitir por Wi-Fi também e outro protocolo que é radiofrequência. Então, ele consegue tirar o dado de lugares que antes era impossível que tirar dado do campo. E o outro ponto é que ele tem uma abrangência de 1.000 hectares e ele monitora o microclima, porque o maior problema hoje são as chuvas irregulares, né? Chuvas irregulares, quando elas não são monitoradas, elas causam muito prejuízo à agricultura, porque elas têm um fator muito importante na definição da umidade, da temperatura e no impacto da produtividade. Então, nosso objetivo é monitorar essas chuvas irregulares, né? Nós desenvolvemos um pluviômetro que é de impacto, ele mede a chuva por o impacto do pingo, então ele não entope, não dá manutenção, né? Porque quando o pluviômetro tradicional entope, ele dá muito problema, porque ele não vai transmitir a realidade daquela chuva ali, daquela região, e isso vai impactar nas todas as outras variáveis, né? Quando você fala microclima, é muito importante. Outro dia um agricultor falava comigo, chateado, porque choveu do outro lado da cerca. Não choveu do lado de cá da cerca dele. Isto vai permitir uma visão de precisão a nível de um microclima mesmo. Vamos considerar, eu tenho uma lavoura aqui, eu vou melhorar a previsão na minha particular lavoura, Ricardo? Sim, essa é uma ótima pergunta, Tejão. A gente sempre fala em tecnologia que são da onde vem a informação, mas a gente chama de camada de dados, né? Então, nós temos no sistema, no software, nós temos o dado do monitoramento hiperlocal, que a gente chama do sensor, somado ao dado do monitoramento de satélite. Então, a gente consegue extrapolar esse dado e interpolar esse dado, desculpa o complicômetro da linguagem, para que a gente tenha uma previsão hiperlocal. Então, a nossa previsão não é a previsão da cidade, mas é a previsão do campo. Então, o produtor vai ter a previsão ali da área dele. É por isso que a gente desenvolveu o produto. Muito interessante. Agora, você me dizia que foi integrado ao IMET. Significa o quê? Que isso está integrado ao grande satélite. É isso a conclusão? Sim, a gente trabalhou em testes com o IMET, né? E a gente foi a primeira empresa brasileira a integrar o dado com o IMET. É o que eu falo, os dados de todos os sensores estão integrados na plataforma do IMET. O nosso algoritmo de previsão climática também está integrado na plataforma do IMET. E, em contrapartida, o IMET também forneceu todo o histórico climático que ele possui nessas muitas décadas de monitoramento para a gente aperfeiçoar, calibrar mais a nossa previsão climática. Então, foi uma parceria muito importante para nós, né? A gente tem orgulho de, em 3 anos, já ter uma parceria com o IMET assim, e está no nosso caminho, que é melhorar cada vez mais a previsão climática do Brasil. E essa tua startup é de brasileiros, pesquisador brasileiro, é um time aqui de... Quem era? Eram estudantes? Como é que montou esse grupo aí para chegar nesse produto importantíssimo para o agricultor? A gente, eu tenho muita experiência fora, eu fiz empresa no Canadá, nos Estados Unidos, fui convidado pelo governo do Canadá para fazer empresa lá. Quando eu voltei, eu fiquei muito próximo dos professores do ITA, e a gente começou uma parceria com o ITA em contratando vários formandos e alunos do ITA para começar a fazer, quer dizer, o coração da empresa para desenvolver. Então, hoje nós temos doutores, mestres do ITA, nós temos pessoas que fizeram doutorado e mestrado na área de órbita de satélite, na área de transmissão de dados. Então, nós temos aqui hoje 14 profissionais de tecnologia da USP, do ITA, da Poli, né? E que eu posso falar tranquilamente que nós temos um time muito forte que vai exportar esse produto para o mundo inteiro. Não precisamos trazer tecnologia nenhuma de fora, que nós sabemos criar aqui mesmo e temos todo instrumento para desenvolver um produto global aqui no Brasil. Muito bom, Ricardo. Tavinho, temos aí acho que mais 1 minuto e meio por aí da nossa conversa. Muito interessante, inclusive para o jovem que nos vê aqui, o jovem que é da cidade, veja só, oportunidades de carreira, de aplicação de estudos, né, de gente que nunca pensou, talvez, em estar lidando com o campo,
não é das ciências agrárias, né? Mas está aí desenvolvendo um produto extraordinário, muito interessante, que viabiliza pequenos. Eu fico imaginando isso em cooperativas, na reunião dos pequenos produtores, e óbvio que vai ser muito útil para os grandes também, porque vai permitir, creio, previsões locais, né? Dos vários, dos vários espaços das suas lavouras, mesmo quando elas são aí para 50, 100, 200 mil hectares. Tavinho, olha aí, previsão mais precisa, né? O que você acha disso? Previsão mais precisa para o impreciso, como você disse, São Pedro, né? Totalmente louco, né? Completamente. Que drama está acontecendo. Que drama que nós vivemos aí nos últimos tempos agora. Primeiro, muita seca em algumas regiões. Depois, agora, muita chuva atrapalhando colheita, enchimento de grãos, enfim. Mas parabéns aí, Ricardo, pelo trabalho e muito obrigado. Pelo programa e pela divulgação. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação. Queria aproveitar o Tejon mais um pouquinho. O Ricardo pode ficar aí também. Ricardo. Ô, Tejon, mas pode ficar aí, Ricardo. Tejon, você estava participando de um encontro agora de manhã, né? Com vários craques da bola aí do agronegócio, num programa, num evento cujo programa é valorizar o agronegócio. Que evento é esse? É o lançamento de uma campanha? É um movimento, não é? Que envolve aí diversas entidades, a BAG, a BMRA, outras, no sentido de uma só voz, né? Precisamos cuidar dessa torre de Babel que é a comunicação, as narrativas do agro brasileiro. E eu observo, Tavinho, que tem muita gente que tem que se comunicar com a sociedade, não se comunica e a carga cai no agricultor. O agricultor não é a pessoa que tem que responder por um monte de coisas que envolvem a agricultura. Outros setores têm que aparecer, tem que colocar mídia para isso, fazer investimentos publicitários, e o agricultor tem que ser mais preservado do que ele está sendo. Eu acho que tem muita indústria, muito comércio, muito serviço no entorno da agricultura que precisam comunicar para a sociedade urbana. Por exemplo, explicando o que é química, explicando o que é genética, explicando o que é a previsibilidade, a importância da previsibilidade de clima, a agroindústria inteira, as Unilevers, Coca-Colas, Heineken da vida, ou seja, muita gente precisa falar mais com o consumidor e preservar mais o nosso grande amigo, agricultora e agricultor. Muito bem, Tejon. E a grande mídia, eu até comentei com o Silmar aqui, agora há pouco, a grande mídia, nós somos grandes, mas nós somos voltados especificamente para o agronegócio. Mas eu acho que a grande mídia, em geral, devia noticiar mais o agronegócio e as coisas boas, né? Hoje, por exemplo, entre ontem e hoje, a gente tem 3 notícias boas. A Caixa entrando com um programa para financiamento para o agronegócio. Né? O Banco do Brasil era o principal, a Caixa entrando agora, a Caixa Federal. Aí nós temos também o anúncio da antecipação do maior volume de todos os tempos pelo Banco do Brasil, do dinheiro para o custeio da safra 21-22. E ontem tivemos a boa notícia, a confirmação de que realmente o VBP, o valor bruto da produção, vai passar de 1 trilhão esse ano, num crescimento de 11,8% em relação a 2020. Então, essas notícias ninguém dá, só a gente dá, né? E a gente acaba falando num círculo, né? Eu até comentei com o Silmar que tem telejornal por aí que se você tirar as notícias da Covid e o presidente Bolsonaro, você não tem mais nada de notícia. Mas veio o BBB, não esqueça do Big Brother, que também está assumindo uma pauta importante, né? Mas, Tavinho, uma coisa que eu acho que é importante a gente cobrar, viu? Eu me manifestei assim, eu entendo que, além de nós, Ministério da Agricultura, nós precisamos também, na minha opinião, que o ministro da Economia tenha um planejamento estratégico, porque nós temos muita oportunidade para dobrar de tamanho as cadeias do agro brasileiro. E isso carece de um planejamento estratégico formal e está na hora de fazer, porque é a forma da gente conseguir dobrar o PIB brasileiro, que está muito acanhado, muito tímido, e se não crescermos o PIB, olha, casa que falta pão, todo mundo
briga e ninguém tem razão. E o pão está cada vez menor, né, Tejão? A nova ajuda financeira que vem aí do governo é R$ 250. Já foi 600, já liberou o FGTS, liberou o dinheiro do PIS/PASEP, eram volumes muito maiores. Agora, ó, duzentinho, mais 50. O pão está ficando cada vez menor, está cada vez mais dividido. Mas eles precisam se entender primeiro, né, para poder fazer planejamento, não é? Imagina o Ricardo aí na empresa dele, se ele e os seus sócios e colaboradores não se entendessem. Cada um quisesse fazer uma coisa, aí um não deixava, aí então eu vou trocar esse aqui do cargo, vou botar um outro. Não, mas ele está desenvolvendo. Enfim, primeiro precisa se entender, né? É que nem família de italiano. Briga, mas está sempre junto, não é? Eu não sei por quê. Verdade, também. Se o pessoal do Ricardo lá brigasse entre si, iam chegar à conclusão que não precisava se meter em nada disso de ficar fazendo previsão de tempo. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Tejão, e até... Muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Obrigado. Até mais. Aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ricardo.